Salmo 24, versículo 1. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Nós não podemos esquecer que a nossa vida pertence ao Criador. Tudo da nossa vida é do Criador. O nosso deitar, o nosso levantar, o nosso caminhar pertence ao Criador. Que às vezes, com o passar dos dias, o passar dos tempos, as pessoas vão esquecendo estas maravilhas, esta bênção de saber essas coisas. Que a nossa vida pertence a Deus, pertence ao Criador. Nós não somos dono nem da nossa vida, nem da nossa vida nós somos donos. O ar que nós respiramos, que alguém enxerga o ar, alguém já viu o ar, mas ele existe, ele pertence também ao Criador. O ar que nos sustenta, o sopro de Deus que nos sustenta na terra. Então é isso que o Criador quer nos últimos dias, é que nós reconhecemos que somos pó, somos cinza, mas Ele vive sobre a nossa vida. Esta é a palavra de Deus e nós precisamos de tantas coisas de Deus, né? O sol, nós precisamos do sol. Vocês já imaginaram se não existisse o sol, o que seria da terra? Ainda que tenha um povo que adora o sol, né? Eles fazem imagem do Deus Sol. O sol, você for ver que nos estudos é o Deus supremo dos romanos, o Deus Sol. Mas, em parte, nós precisamos do sol como uma obra da mão do Criador, como uma obra das mãos de Deus. Nós precisamos da chuva, entendeu? A chuva, quando chove, é uma bênção, é uma maravilha. Nós precisamos da chuva. Então, é isso que o Criador quer de nós, é que nós o reconhecemos como nosso Deus, o Deus da nossa vida, o Deus, como diz lá em Apocalipse 14:6, daquele anjo que especificou aquele Deus, né? É o Deus que fez o céu, fez a terra e suas fontes de água. E atrás desse Deus é que nós devemos estar correndo, está buscando, porque aqui no mundo há muitos deuses. A gente veio o quê? Viemos de um sistema grego-romano, adoradores de deuses estranhos. Mas o que nós pregamos nos últimos dias? É que a nossa vida pertence ao Criador, pertence a esse Deus, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E é nesse Deus é que nós temos que alicerçar a nossa fé nesses últimos dias. Porque é muito sério que nós estamos vivendo. Nós estamos correndo o risco de não sermos salvos. Entendeu? E nós estamos com a palavra de Deus na mão todos os dias, orientando pessoas na terra. E o que é orientar pessoas? O que está escrito aqui nesse livro? Nesse livro está escrito que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas no meio de tantos nomes, no meio de tantos deuses, como fazer nesses últimos dias? Como fazer nesses últimos dias? A profecia ainda é a mesma. A maior profecia que o irmão Nilson acha é aquela profecia lá que o próprio Criador aponta ao Shé e diz: o meu nome está nele. Entendeu? A maior profecia para nós, gentil, para nós, povos, chegar ao nome é essa profecia. É a profecia do Criador nos últimos dias. O próprio Criador falando, né? O meu nome está nele. O meu nome está nele.
Entendeu? Aí o que Moisés faz? Moisés pega aquele homem que chamava Oxéia e coloca o nome dele Yehoshua. Entendeu? Coloca o nome dele Yehoshua. Então é um estudo muito sério que a gente tem que observar as profecias. Se a profecia do próprio Deus não valer nada para vocês, então o que estamos fazendo aqui na Terra? Então tem que ser observada. Quando o próprio Criador diz, o meu nome está nele. Então esta é a profecia. E eles o que fizeram? Moisés pega Oxéia, põe Yehoshua. O que os homens da terra fizeram? Apaga Yehoshua e põe Josué. Entendeu? Na sua Bíblia normal você vai encontrar Josué. Entendeu? E a segunda profecia, a profecia daquele anjo, daquele menino que se manifestou em Israel. Aquele menino. O que aconteceu? Não foi nome dado pelo pai, pela mãe, não foi nome dado pelos homens da terra, como diz a profecia. Não é nome dado pelos homens da terra. Mas o anjo trouxe do céu aquele nome. Yehoshua. Entendeu? Você vai ver ali no início de Mateus 1, 21 e 22, você vai ver ali que o anjo veio do céu e mandou colocar este nome do céu. Entendeu? Então é o nome do céu. Não é nome dado pelos homens da terra. Então a pregação dos últimos dias é: aproxima de Deus, invoca o seu nome para a salvação. Reconheça que somos pó, somos cinza, mas Ele é dono da nossa vida. Ele é dono de tudo. Ele é dono da nossa saúde. Ele que nos dá vida nesses últimos dias. Quando fala Ele nos dá vida, é a vida física e a vida espiritual também. Porque são duas vidas. A vida física nós precisamos do quê? Dos mantimentos que nós compramos no mercado, ganhamos uma cesta básica, aí vamos mantendo a nossa vida. Mas e a vida espiritual? A vida espiritual ela é sustentada pela palavra de Deus, como disse o Senhor Yehoshua. Nem só de pão vive o homem, mas o homem vive de toda a palavra que sai da boca de Deus. Entendeu? Então, tanto a nossa vida física como a nossa vida espiritual depende de Deus, depende do Criador. Voltando a falar daquele anjo de Apocalipse 14, 6. O Deus que fez o céu, fez a terra, fez as fontes de água. Este é o Deus verdadeiro. Aquela passagem daquele anjo, daquela passagem que João viu aquele anjo voando no céu com um evangelho na mão e pregava aos homens da terra, e anunciava aos homens da terra. Então esse é o evangelho dos últimos dias. Tema a Deus e dai-lhe glória. O Deus que fez os céus, a terra e as fontes de água. O Deus de Israel. Este é o verdadeiro nos últimos dias. Mas sempre nas nossas orações, sabendo que a nossa vida pertence a Deus. A nossa vida física aqui tem os dias contados. Aqui nesse sistema tudo passa. Nós já falamos. Podemos comprar o melhor carro do mundo. Ele vai ficar velho, ele vai acabar, ele vai ser destruído. Aqui tudo acaba. Mas nós estamos pregando a salvação dos últimos dias, como está na Escritura. Acontecerá nos últimos dias que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então aproxima de Deus, aprenda de Deus. Este é o Evangelho. É um mandamento que ninguém fala, mas é o mandamento que está na Escritura, que o próprio Deus disse: aprenda de mim, que sou manso e sou humilde. Entendeu? Em Gálatas 1, o apóstolo Paulo disse: o que eu aprendi, eu não aprendi com os homens da terra.
Então o evangelho da salvação é você aproximar de Deus e Ele aproximar de você. Ele ser o seu ensinador, Ele ser o seu professor nesses últimos dias. Porque se você aprender com os homens da terra, está difícil nesses últimos dias. Você vai ser mais um idólatra. Você vai ser mais um adorador de deuses estranhos. Mas se você aprender com o Criador, como diz a Escritura, aprenda de mim, diz o Senhor, que sou manso e sou humilde. Ele tem palavras de vida eterna. Ele tem o ensinamento dos últimos dias. Ele tem a palavra que nós precisamos nos últimos dias. Aí nós vamos reconhecer que nós somos dependentes de Deus e não das coisas do mundo. Quando nós buscamos o mundo, quando nós se envolvemos com o mundo, nós estamos correndo risco de perder a nossa salvação. Quando nós adoramos homens da terra, nós estamos correndo risco de perder a nossa salvação. Então, por isso que o Senhor Yahushua, o Criador, quando se fez carne, habitou em nosso meio, ele disse: aprendam de mim, que sou manso e sou humilde. Porque ele tem palavra de vida eterna, ele tem palavra de cura, ele tem palavras de libertação para esses últimos dias. E é isso que nós precisamos, ser liberto dos maus costumes que trazemos do mundo, sermos curados das doenças que trazemos do mundo. É isso que nós precisamos. Então o mandamento é: aproxima de Deus e Ele aproximará de vós. Então esta é a palavra do Criador. Essa não é a palavra de homens da terra. É a palavra que nos dá a salvação nos últimos dias. No nome do Deus de Israel, Senhor Yahushua HaMashiach, cresça na graça e no conhecimento. Amém.